Médio, porque os Estados Unidos veem um alto risco de escalada da guerra entre Israel e o Hamas no Oriente Médio, após grupos bancados pelo Irã atacarem bases americanas na Síria e também no Iraque. O conselheiro da Segurança Nacional norte-americano, Jake Sullivan, disse o seguinte, eu vou abrir aspas para ele, tá? Estamos vigilantes, porque temos visto elevadas ameaças contra as nossas forças na região e um elevado risco de esse conflito se espalhar a outras partes da região. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para evitar e prevenir isso. Fecha aspas. Relembrando que na sexta-feira, as Forças Armadas dos Estados Unidos atingiram instalações no leste da Síria, supostamente utilizadas pela Guarda Revolucionária do Irã e por grupos financiados pelo regime teocrático. José Maria Trindade, Zé, como avaliou essas falas de Jake Sullivan, conselheiro de segurança dos Estados Unidos? É uma sinalização de que esse conflito deve se expandir, se ampliar? E o que nós poderíamos ver se os Estados Unidos, de fato, entrassem nessa guerra? É preocupante, né? Mas coerente. Existe, sim, a possibilidade de uma expansão. Os Estados Unidos já estão, né, na guerra, já estão fornecendo equipamentos, informações, análise e fazendo ali uma proteção de longe através de porta-aviões, e é uma característica inclusive dos Estados Unidos, fazer guerra fora do seu território. Não é no território americano, mas ele está em guerra em várias frentes sempre, né? Tem uma grande potência bélica, a maior potência bélica do mundo, então tem que sustentar essa posição. Existe esta possibilidade, uma possibilidade real que está sendo analisada, e exatamente por isso que se faz esta guerra de comunicação. O que o capitão disse agora há pouco, as palavras dele, é exatamente um contra-ataque nesta guerra de opinião e de versões sobre o que está realmente acontecendo. Olha, nós que reclamamos daquela contabilidade macabra da Covid-19, agora estamos falando aí de uma nova contabilidade de mortos em Israel, faixa de Gaza, né? Mas é uma guerra, diria, necessária. Não se pode deixar terroristas plantados, florescendo, e isso acabaria atingindo o mundo inteiro. Veja bem que disse o capitão, trata-se o Hamas de um grupo bastante estruturado e organizado, e comprovou isso através desse ataque a Israel. Portanto, trata-se de uma guerra necessária, né? Não há como interromper agora, e esperamos exatamente quando Israel tomar a faixa de Gaza e definir o que fazer ali e libertar os estrangeiros que estão sendo prensados pelos terroristas do Hamas, que não deixam sair do território. É preciso critério nesta definição, e Israel evidentemente vai ter esse critério, porque eles vão se infiltrar, inclusive entre os estrangeiros que estão na região. Ou seja, é uma semana decisiva para essa guerra, saber até que ponto Israel vai tomar a faixa de Gaza. A previsão é de que seja rápida, porque já houve todo um preparo de inquietação, de definição de marcos onde devem ser atacados, inclusive estratégias para lutas nesses túneis por baixo da faixa de Gaza. Então, uma semana decisiva, e há mesmo essa possibilidade de escalada da guerra. Então, exatamente por conta deste anúncio dos Estados Unidos e essa possibilidade, já estão sendo escalados aí bombeiros e conversas para evitar exatamente que a guerra fique muito maior do que está. Vamos chamar o Roberto Mota. Mota, há pouco trouxemos a informação sobre as declarações e projeções do conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, falando sobre a possibilidade de uma escalada desse conflito, ampliação dessa guerra, algo que a gente vinha debatendo e trazendo informações. Quando uma figura tão importante dos Estados Unidos acaba trazendo esse tipo de informação, é uma sinalização que a gente deve ficar atento? E quais seriam as consequências caso os Estados Unidos entrassem de fato nesse conflito? Outros players, Irã e outros países e outros grupos também terroristas e rebeldes poderiam entrar nesse conflito? Queria trazer sua análise, por favor. As consequências seriam imprevisíveis, Daniel. Com certeza haveriam graves repercussões econômicas, políticas,
os Estados Unidos estão mandando um sinal claro. Um grupo de ataque naval da Marinha dos Estados Unidos, é um grupo de navios que inclui o porta-aviões Eisenhower, entrou no mar Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar ontem. É um reforço de um recado dos Estados Unidos para os países do Oriente Médio. Nem pensem em interferir na guerra de Israel contra o Hamas. O porta-aviões Eisenhower vai se juntar a outro porta-aviões, o Gerald Ford, que já está próximo a Israel. É uma mensagem de peso. Ontem, ou hoje, eu não me lembro ao certo, Hillary Clinton, a política democrata, do Partido Democrata, disse que aqueles que pedem um cessar-fogo não entendem como o Hamas opera. É outro sinal. Um líder do Hamas declarou a um jornal do Reino Unido que os terroristas ficaram surpresos com o posicionamento firme e rápido dos Estados Unidos de apoio a Israel. É muito provável que venham outras surpresas por aí. Pois é, por falar em surpresa, Cristiano Beraldo, você nos Estados Unidos, presumo que tem acompanhado diariamente as publicações, como a imprensa norte-americana tem feito essa cobertura, e também o posicionamento de vários políticos e figuras ligadas ao governo de Joe Biden. Essa sinalização de Jake Sullivan te preocupa a comunidade internacional? Os Estados Unidos estão mais próximos da guerra do que imaginamos? Olha, Caniato, eu acho que os Estados Unidos está permanentemente preparado para uma guerra, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir a um jogo de basquete do Campeonato Nacional, da NBA, e tem a apresentação do hino no início do jogo. E é impressionante você sentir a energia que milhares de pessoas que estavam ali, sei lá, talvez 30, 40 mil pessoas assistindo o jogo, colocam na hora de cantar o hino, o orgulho que eles demonstram em relação à bandeira norte-americana. E todos os tipos de pessoas, todo mundo ali junto, colocando para fora o orgulho de ser norte-americano. Isso é uma demonstração cotidiana do que move a população americana diante de um conflito, porque esse conflito, ele não é não fica isolado apenas nele, entre Israel e Hamas. Tem muito mais acontecendo do que este conflito, que é toda a reorganização de poder pelo qual o mundo passa, e os Estados Unidos estão muito feridos, sobretudo no momento em que o presidente da República tem dado demonstrações de que não está mais no pleno vigor da sua capacidade física e da sua capacidade intelectual. Quantos e quantos vídeos a gente viu de Joe Biden perdido, sem saber o que falar, saindo antes da hora, enfim. E isso é muito penoso para os Estados Unidos, e inclusive é nisso que o Donald Trump leva vantagem, porque também é mais velho, ele já está chegando aos 80 anos, mas demonstra um vigor, uma firmeza, uma fala imponente. E os Estados Unidos estão precisando disso, sobretudo nesse momento em que o mundo atravessa esse período frágil. Essa guerra, ela vai nos revelar, e já está nos revelando, uma série de coisas. As pessoas precisam prestar atenção no que está acontecendo de fato, para não se deixarem levar nem por tweet, nem por manchete, sem ler a matéria. Porque muita gente acha que leu a manchete e já entendeu tudo o que acontece. Mas a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, por exemplo, no Egito, que simplesmente impediu que os civis da faixa de Gaza entrassem no seu território para se protegerem de um contra-ataque de Israel. Isso poderia ter sido resolvido através do Egito. Não foi.
Nenhum país muçulmano, nem mesmo o Irã, mandou navios, por exemplo, embarcações que pudessem acessar a faixa de Gaza para poder escoar essas pessoas. A Arábia Saudita, que é o país mais poderoso do Oriente Médio, com uma fortuna em petróleo imensa, um player fundamental para o funcionamento do mundo como o conhecemos, que é um mundo dependente do petróleo, diante deste atentado do Hamas, recuou na assinatura de um acordo com Israel e Estados Unidos. A gente vê o Catar dando guarida para líderes do Hamas, o Catar que se vendeu durante a Copa do Mundo como um país em transformação, um país aberto, acolhedor, mas está acolhendo terrorista. A gente tem a China e a Rússia se posicionando numa aliança conveniente para os dois, que tem uma presença muito forte, sobretudo a China, na África, onde a China está fazendo centenas de bilhões de dólares de investimento em infraestrutura, aprimoramento da agricultura, extração de petróleo. Então o mundo está passando por uma transformação e os Estados Unidos sabe que o seu posicionamento agora, a demonstração do seu poder e da sua influência é essencial para equilibrar esse jogo. Estados Unidos não pode ser visto como uma ponta fraca, porque o mundo está tomando uma dinâmica independente dos Estados Unidos, tendo em vista a força econômica e militar da China e também da Rússia. A gente precisa lembrar, o Brasil hoje totalmente dependente de óleo diesel da Rússia, totalmente dependente de fertilizantes da Rússia, apesar de ter potássio à beça, mas só que o meio ambiente, o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente simplesmente não permitem que as nossas riquezas sejam extraídas e funcionem em benefício da independência do Brasil. Então, o Brasil fica a reboque diante de uma administração extremamente fraca, que tem se mostrado absurdamente incompetente diante dos grandes desafios que o mundo vive, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, com a guerra entre Israel e Hamas. E aí esse mundo vai se transformando. Então, todo mundo está tendo que se posicionar diante dessa situação tão complicada. Estados Unidos, acredito que, sendo necessário, vai com toda a sua força para essa guerra, custe o que custar, porque precisa se posicionar no mundo. E o Brasil, olhando de longe, nessa nulidade diplomática que a gente está vendo, sem conseguir reconhecer minimamente o óbvio, que o Hamas é um grupo terrorista e que Israel tem todo o direito de responder ao ataque que sofreu. E só para terminar, Caniato, eu queria lembrar o seguinte: vejo muita gente indignada com 8 mil palestinos que teoricamente morreram, porque esses números não são nada confiáveis. A gente vendo manifestações do próprio presidente da República dizendo que é um absurdo que a resposta seja tão desproporcional em relação ao número de mortes. Como matar 8 mil se só 1.000 morreram do lado de lá, se só tem 250 reféns? Quer dizer, é essa lógica doentia, mas ela é doentia por quê? Porque durante os governos que tivemos desde 2003, mais de 500 mil pessoas, 500 mil brasileiros foram assassinados. E cadê essa veemência para lutar contra o crime organizado que jogou o Brasil numa guerra civil que ninguém fala, que ninguém quer ver, que ninguém quer reconhecer? Estamos morrendo às dezenas, às centenas de milhares dentro de casa. E a resposta que temos é absolutamente zero. Então me cansa ver tanta gente indo às ruas para poder dizer que está indignada com a morte de palestinos, quando aqui estão passando a mão na cabeça do crime organizado, que fica cada vez mais rico, cada vez mais forte, cada vez mais letal. E a sociedade brasileira de quatro, tomando na cara todo dia, tendo que viver presa atrás de muros, de grades, de carro blindado, aqueles que podem. E aí a população não pode se armar. A população tem que contar com este tipo de proteção que não protege a ninguém.
Então, olha a dinâmica maluca que a gente está vivendo aqui dentro da nossa casa. Então, eu faço um apelo para que as pessoas olhem o que está debaixo do nosso nariz antes de irem palpitar em relação à situação que eles não fazem a menor ideia do que é. Porque quem quer proteger a sua casa, quem tem senso de patriotismo, defende o seu país como estivesse defendendo a sua casa, seus filhos, a sua família. Se é atacado, tem que responder para que nunca mais alguém ouse entrar na sua casa, estuprar a sua mulher, degolar o seu filho e te matar enquanto você dorme. Cristiano Beraldo, todos os dias com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is. Eu acho que o Cláudio Dantas também vai trazer suas impressões sobre esse assunto. É isso, Felipe? Cláudio Dantas com a gente? Dantas, você ainda não trouxe suas reflexões sobre essas falas do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, projetando uma escalada desse conflito no Oriente Médio, Dantas? Muito bem, Daniel. A gente tem acompanhado esses desdobramentos e eles estão bastante em linha com aquilo que eu venho falando já há algumas semanas, né? Acho que o Beraldo já citou essa questão geopolítica, a reorganização que existe. Eu já comentei aqui em outros momentos justamente a disputa de poder que hoje você tem, né, com um eixo ali formado pela Rússia, em parceria com a China, e aí com esse aliado estratégico do Irã, no Oriente Médio, e como esse eixo desafia a sociedade ocidental, a cultura ocidental, o modo de vida que a gente está acostumado a ter, e como que eles se utilizam desses grupos terroristas para provocar abalos sistêmicos em democracias liberais. E como eles também se utilizam de alianças com partidos e governos que são iliberais, que são normalmente autocracias ou que têm ali já um pezinho na ditadura, como acontece em vários países aqui da América Latina, como que ele vem plantando a sua semente, como esse eixo vem plantando sua semente para minar a influência americana aqui, por exemplo, na região. A possibilidade de uma escalada desse conflito, ela é real. A gente tem o Irã financiando, dando treinamento, dando apoio logístico para esses grupos todos, Hezbollah, Hamas, milícia no Iraque, no norte da África, no Iêmen, né? Nós temos aí o Irã como grande estado fomentador do terrorismo no mundo, né? Do terrorismo islâmico no mundo, e como isso desafia realmente a liderança dos Estados Unidos e o nosso modo de vida. Esta guerra, no caso de Israel, essa contraofensiva, ela se coloca dentro desse contexto internacional, mas ela também mexe com as políticas internas. O próprio Estados Unidos, que vai ter eleição no ano que vem, isso mexe com a política interna. Os índices de popularidade do Biden estão baixos. Ele precisa de uma guerra, segundo diversos analistas, ele precisa de uma guerra para travar, para tentar conquistar uma reeleição. Isso é real. Em Israel, essa contraofensiva, ela é comparada a Pearl Harbor, né? Então, assim, não há nenhuma sinalização sequer de que o governo israelense vai topar um cessar-fogo. Não vai, tem que ir até o fim, vai até o fim. E isso tem a ver também com uma questão interna de credibilidade do governo e das próprias Forças Armadas israelenses. Por quê? Primeiro, porque já há uma consciência clara por parte de diversos analistas em Israel de que o governo errou em sair da faixa de Gaza, em deixar o controle da faixa de Gaza em 2005 e tentar permitir, né, que Gaza se desenvolvesse de forma autônoma, especialmente na sua parte de segurança. O que aconteceu foi que o Hamas tomou conta, fez o que quis e atua como a gente vê aqui no Brasil, crime organizado, ocupando, criando barreiras aí garantindo o isolamento de diversas favelas e comunidades no Rio de Janeiro, em diversos pontos do país. Nós temos situações realmente em que o Estado ele não consegue colocar o pé, né?
Então, Israel, no caso de Israel, além disso, você precisa restabelecer a confiança no próprio sistema de inteligência, que era até agora considerado um dos melhores do mundo, ainda é um dos melhores do mundo, mas que permitiu que acontecesse o 7 de outubro. Então é preciso restabelecer a confiança da sociedade israelense no seu aparato de defesa, porque Israel só existe ainda porque tem um fortíssimo aparato de defesa. Isso faz parte da cultura de Israel, isso faz parte da sociedade, do inconsciente coletivo da sociedade. E, claro, está estampado em diversos sistemas de defesa, inclusive o Iron Dome, que impede, na verdade, que vários desses bombardeios seguidos do Hamas, do Hezbollah, penetrem, né, diariamente em território israelense. Então, esta é uma guerra que é mais uma frente, depois da guerra que nós temos acompanhado lá na Ucrânia, e há realmente o risco de que ela se expanda e crie novos desafios, não só para os Estados Unidos, mas também para a Rússia. A gente está aqui todos os dias acompanhando esses desdobramentos e entendendo para onde vai.